Ah, pode começar lá mesmo. Mas é legal começar assim no carro, fica bem mais do que abrir o vlog. É? Sim. Sábado, 2h22. Um sábado depois do acampamento. Temos descanso? Claro que não. O palco tá todo desmontado porque o pastor quis pintar de novo. Chegando lá eu vou explicar esse negócio de pintar o palco. E aí eu tô indo lá pra remontar tudo, né? Porque à noite tem culto. Temos que ir lá botar em ordem. Acompanha aí que vai ser show de bola. Mais um vlogão de rotina aí. Se inscreve já. Aí, chegando na igreja, tá tendo um barulheira lá embaixo. Não sei o que tá tendo, mas você vai ouvir um fundo de música aí por acaso. Olha isso, cara. Limpo, sem nada. Antes de começar a mexer e acender as luzes aqui, eu já vou explicar para você o que está acontecendo. Esse piso foi repintado, por isso precisou desmontar tudo para repintar. E inclusive eu já vou aproveitar para mostrar como que está a reforma até o momento. Se você não sabe, a gente estava reformando o palco. Eu até fiz um primeiro vídeo mostrando tudo isso aqui regaçado, assim, tudo quebrado, falando sobre o que ia acontecer na reforma. Aí eu não fiz um outro vídeo fazendo um tour da reforma pronta porque não terminou. E essa questão de pintar é um desses fatores. O chão está sendo pintado de preto paliativamente. Já é a terceira vez, mais ou menos, que o chão foi pintado agora de preto. Por quê? E, inclusive, já fica uma dica para você. Vai fazer o palco assim, não pinte o chão, coloca algum revestimento, porque se for preto no caso, né? Qualquer outra cor é melhor do que o preto, porque o preto ele regaça muito fácil. Foi pintado ontem, vou dizer para você que hoje à noite vai ter culto, já vai ficar feio de novo. Porque só de pisar, arrastar e tal, já começa a ficar umas marcas assim. O preto é assim mesmo, tanto na parede quanto no chão. Só que na parede ainda dá para preservar mais, o chão é impossível. Então, provisoriamente, o chão está sendo pintado de preto, até a gente ter o carpê, ou carpete. E enquanto isso, o pastor vai pintando, e daqui a pouco ele acha que está muito feio de novo, ele manda pintar de novo, e assim a gente tem que desmontar e montar. E daqui a pouco ele acha de novo, pinta de novo, desmonta, monta e por aí vai. E eu vou aproveitar esse vídeo também para mostrar que ponto que está a reforma, né? Que, assim, basicamente deve estar aqui uns 70% pronto das coisas que vão fazer ainda. Então, enquanto eu vou arrumando, eu já vou te mostrando. Deu uma garibada, né, Bruno? Não tá tão feio agora. Tava bem feio. Inclusive, eu acho que pintaram com uma outra tinta para ver se aguenta mais tempo, porque a outra era fosca. A fosca eu acho que é pior ainda. Essa aqui parece que é meio brilhosa ou acetinada. Não, mas no vídeo fica pior do que aqui, né? Essa aqui, tá apagada, né? Essa aqui é a própria madeira e tal, que tá assim. Assim, não ficou um negócio... O palco não ficou tão bem regularzinho, filezinho, igual eu achei que ia ficar. Mas depois vai pôr o carpê e tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Como tá pausada essa reforma aqui, dessa parte, a gente não tem como saber como vai ficar ainda, né? Às vezes tem uma coisa que parece que vai ficar estranha e depois no final fica show. Mas vamos lá, vamos acender as luzes e vamos começar a mexer. Deixa eu mostrar pra vocês essa bolsinha que eu tava aqui, ó, Citronic. Essa Citronic aqui é uma marca de cabos e conectores que é novidade, né? O pessoal da ProShow está trazendo. Parece que é uma marca bem de alto nível, assim. Aí a galera mandou essa bolsinha aqui, veio com uma camiseta e uns cabos pra gente testar, ó. Os cabos vão parecer muito bom, cara. Tem mais coisa aqui dentro, tem outros cabinhos aqui, ó. Tem esse cabinho P10, esse outro aqui. Depois eu testo e falo mais pra vocês. Mas é bom, né, cara? Mais uma marca, mais uma concorrência aí, isso ajuda, né? Quanto mais concorrência, melhor, porque daí os caras se virem fazer um negócio melhor, mais barato. Citronic. Então, se você encontrar, já sabe, você já conhece ela. É uma marca aí que, aparentemente, né? Eu não testei ainda, mas só de ver a qualidade aqui já dá pra ver que o negócio é top. Tem uma marca muito famosa no mercado que eu esqueci o nome. Neutric, Parece que essa marca é pra bater de frente com a Neutric. Ó, agora com a luz acesa, de longe, assim, na câmera, nem dá pra ver. Só que eu já achei estranho, porque... Você achou estranho? Que tá brilhoso? Que as outras 2 ou 3 vezes que tinha pintado, não era tinta brilhosa, era fosca. Ela não chega a ser brilhosa, mas parece um semibrilho, um acetinado, sei lá. Cara, ó, filma daqui, Bruno. Olha como que fica o preto, ó. Ele fica todo arregaçado. E aqui, ó, que algumas pessoas já pisaram aqui, filma ali, ó como é que fica. É assim, cara, se for
se for para fazer o palco assim, não pinta. Faz um revestimento com um carpezinho e tal. Então, o negócio da reforma lá que eu falei, né? Não deu para mudar o backstage de lugar, ele ainda está aqui. O grande lance daquela reforma foram as canaletas que eu fiz para facilitar o nosso serviço. Mas, ao mesmo tempo, surgiu alguns intempéries, né? Como, por exemplo, essa parede que a gente puxou. Para quem lembra, essa curva ela vinha até aqui. Daqui para lá a gente fez uma parede de drywall para aumentar isso aqui, para poder colocar o LED, né? Então aqui é o nosso LED. Ele não está sendo usado da melhor maneira possível. Na correria da montagem acabou não ficando como era para ficar. Por quê? É para ser curvo e o gabinete dele é de 50 em 50 centímetros. O pessoal acabou fazendo a curva de 1 em 1 metro. Então você vê essas divisões muito mais evidentes. Com certeza, se você fizer de meio e meio metro, as divisões vão ser mais suaves e não vai dar para perceber tanto esses vincos. Mas ligado, tá? Às vezes você vê assim e fala, nossa, que estranho, que feio. Mas ligado fica show de bola. Aí, essa parede aqui que acabou fazendo, ó, nosso aquário da AMV acústica, que é novinho agora. A parede acabou atrapalhando uma das nossas canaletas. Vou tirar aqui para você ver já. Não está muito prático ainda essa questão das canaletas, porque o que eu quero? Eu quero algo que faz assim, ó. Eu chego aqui e abro, tá ligado? Por enquanto tá essas tampas assim, elas não estão cortadas direito, uma fica um pouco mais enroscando na outra. Ó, essa aqui já está enroscando mais, já está difícil de tirar. Então, em vez de ser um negócio que facilita, agora está atrapalhando, tá meio chato de mexer. Mas isso aqui é para a gente esconder os cabos, né? E aí um problema, essa parede ela acabou bem, ó, o Vini tampou aqui para não melar os cabos. Essa parede, ela acabou bem aqui, ó, na canaleta. Isso aqui dificulta o processo de passar cabo e tal. Então a gente vai ter que mudar essa canaleta daqui para cá, porque para quem não sabe, essa canaleta ela vai aqui, ela corre aqui, vai toda a frente do palco. Se você ver, se você observar, você consegue ver as divisões aqui, todas. Eu vou ter que abrir mesmo, já vou abrir aqui para você ver. Todas essas partes aqui, ó, são canaletas. Ó, como é que tá? Entendeu? O pessoal não fez uma tampinha certinha. Então isso ainda tem que melhorar. Então tudo isso aqui, ó, vai abrindo até o fim lá. E aqui por trás a mesma coisa. Por exemplo, agora que eu vou remontar tudo, é bem mais chato, porque você tira essas tampas, depois tem que ficar encaixando de novo, porque elas não estão certas. Aqui também no fundo, ó, todo o fundo, aí ó, colou, tá ligado? Os caras passam tinta e cola tudo. Aqui no fundo, tá todo o fundo também, de fora a fora. E, ótimo. Tá vendo? Passa tudo aqui. E ela vai por trás. Nosso rack ainda está ficando aqui, eu já vou pegar ele para montar. Mas aí nossa ideia é aqui, ó, vem para cá. A canaleta continua aqui, ó. Ela continua aqui, ela vai aqui também, até lá, ó, tá vendo que sai umas coisas da bateria ali? Inclusive pintaram meu cabo, né? Nossa, mas eu tenho uma raiva disso, velho. Pintaram pintado mesmo. Enfim. Aí, essa canaleta continua tudo aqui, né? Aqui também, ó, na porta aqui, na frente da porta. E aqui dentro também ela continua. Aqui, ó, tá zero feito. Do que a gente planejou, zero. Até agora só tá uma bagunça mesmo. Aqui é para fazer prateleiras, mesa, bancada, fazer armários para a gente guardar as coisas e tudo. Então, aqui nem o chão tá pintado, nada. A nossa canaleta segue aqui, ó. Ela vai terminar aqui, por exemplo, que também, ó, tá tudo faltando acabamento ali. Tá vendo aqui, ó? Então, a ideia é essa, a canaleta ela vai rodeando tudo, rasgando tudo onde vai precisar. E o nosso rack principal vai ser esse cara aqui, ó. Que tá tampadinho aqui.
É aqui onde a gente vai montar tudo. Só não tá dando para montar tudo aqui ainda por causa das bases de microfone. Eu preciso de antenas para jogar essas antenas para fora e ficar só as bases aqui. E aí, a canaleta continua, tá? Aqui nessa parte de trás, ó, aqui tudo é a canaleta. Ela rasga aqui no meio também, ó. Então daqui ela já encontra a parte da curva e vai. Ela continua até o fim lá. Então assim, todo lugar onde a gente imaginava que ia precisar de alguma coisa, a gente passa uma canaleta. E agora tem todos os canhões para montar, tem o rack, tem um monte de coisa para fazer. E vamos fazer isso. Começar botando os movings aqui. Aí ficou fácil, né? Pelo menos isso, né? Que não tem cabo passando. Então, a galera desmontou aí, tirou tudo e deixou dentro da canaleta, ó. Tá tudo aqui certinho, ó. É só tirar e passar por fora aqui nos furinhos que a gente já fez. Tem que encontrar os cabos, mas estão tudo aqui. Vai ser muita coisa para montar, viu? Tô pensando bem agora. 2 horas, né? Vai ficar aqui a tarde toda. 2 horas não, já é quase 3, né? Esse aqui é o nosso rack provisório. Ele é todo meio tortão, meio estranho. A gente tá usando ele por enquanto. Aqui ficou estreito, viu? Um corredorzinho que ficou estreito mesmo. Mas essa ideia de fazer esse corredorzinho aí, de fazer essa parede falsa aqui, foi uma ideia minha. Por quê? Para resolver 2 problemas. Se não fosse aqui, essas telas laterais, elas iriam ficar ali nessa parte do fundo que já tinha, né? Nessa parede aqui, ó. E eu achei que ia ficar pior, porque elas iam ficar meio deslocadas ali. Sem contar que é sempre um problema, era sempre um problema essa porta aqui. Porque no meio do culto a galera entrava aqui, acendia essa luz e aí estragava toda a minha cênica. Ou então deixava a porta aberta e por aí vai. Então dei a ideia pro pastor, ele gostou de fazer essa paredinha. Fica um corredorzinho estreito aqui. E até assim, o certo agora é a gente arrancar essa porta, que nem precisa mais dela aqui. Que ela tá atrapalhando, porque fica só esse espacinho. Mas aqui até que é um espaço bom, assim. Não chega a ser, eu acho que um espaço de um corredor certo, 80 centímetros que seria, eu acho. Mas, assim, é um backstagezinho aqui, né? Não precisa de muita coisa, não. Que a ideia não é guardar coisa grande aqui. Que a ideia é guardar cabo, umas coisinhas só. Não ficar trazendo caixas, coisas aqui pra dentro. Essa salinha não é pra isso. A galera que desmontou podia ter inclusive deixado o rack em outro lugar, não aqui, né? A ideia não é jogar essas coisas grandes aqui pra dentro, sabe? A ideia não é nem ter esse rack aqui futuramente, né? Mas a ideia aqui é só guardar cabinho, as coisinhas. Esse aqui era pra... Podia ter descido, deixado ele ali pra baixo. Depois subia na rampinha, é mais fácil do que botar esse negócio pra dentro aqui. As caixas, tudo. Era só ter deixado no chão ali, sabe? Ó, ele é bem feio. Tá bem torto e tal. Mas o que a gente tem aqui? O stage, que é o coração da mesa. Vamos ter que limpar, ó. Tá sujo demais. Um power play. Essa aqui é a base do microfone auricular. As 3 bases dos microfones da Dylan, 9500. Cada uma recebe 2 microfones, então são 6. Mais os bodypack aqui. E tá faltando a antena dos bodypack que eu vou pegar para montar aqui também. Às vezes a gente planeja umas coisas e começa a fazer e normalmente pela correria, às vezes não é planeja, a gente idealiza uma coisa, né, sem planejar e pela correria a gente não tem como planejar e vai fazendo. Por exemplo, né, essa questão das tampas é um negócio para facilitar nosso trabalho, não para dificultar. Então um dos problemas eu já falei, que o certo é ser uma tampinha assim que seja fácil de só fazer isso aqui, ó. Tem que ser assim. Aí é uma questão de marceneiro, de sei lá o que vai ter que resolver isso, porque não ficou como a gente pediu para ficar. Ponto.
Agora, outra questão é isso daqui, ó, que eu queria falar. Por exemplo, primeiras coisas que a gente foi fazer na correria foram os furos para passar os cabos, certo? Só que dessa forma é horrível, porque toda vez que eu abrir a tampa, eu tenho que, tipo assim, se tiver o cabo passadinho, bonitinho aqui, ou eu tenho que puxar o cabo para ele dar folga aqui para eu conseguir mexer, ou eu tenho que tirar tudo aqui para poder, porque senão a tampa, os cabos prendem a tampa. Aí depois que a gente fez os furos assim, esse aqui a gente não arrumou ainda, né? Por isso que eu estou dando de exemplo. A gente entendeu, o certo é, esses dois ficaram assim, ó, esse e esse aqui, ó, ficou no meio da tampa. E esse não é o certo. Aqui ainda está com folga, né? Mas, por exemplo, aqui tem mais cabo passado. Depois, quando esse aqui a gente tirar, né? Voltar um pouco disso aqui para ficar só... Que a ideia é o quê? Só o cabinho que vai usar aqui sair sem aparecer. Ficar só daqui pro furo para cá. Aí quando vai mexer, ó, por exemplo, aqui já não tem nem como abrir. Porque o XLR pega aqui. Eu tenho que mexer no moving e tal. Ah, é pouca coisa? Sim, mas na hora da correria, cara, você precisa resolver um negocinho aqui, não pode ser assim. Aí que a gente entendeu, cara, a gente tem que fazer o cortezinho assim, ó, na lateral. E a gente foi picotando várias coisas, até porque não vão ser essas madeirinhas que vão ser a tampa no final. Aqui estava saindo outra coisa, por isso que a gente fez assim. E aqui ficou certo, ó. Aqui tinha um furo no meio, daí a gente fez um aqui para facilitar, porque aqui a gente sempre mexe. Então, os cabos estão saindo aqui. Se eu precisar mexer na tampa, eu não preciso mexer em nada que está nos cabos, porque a tampa, ela, tipo assim, ela sai independente do cabo, entendeu? Os cabos, eles ficam parados e a tampa não puxa o cabo junto. Então é isso aí, a gente vai... São detalhezinhos que eu quis mostrar, só porque assim, são coisinhas que a gente não pensa na hora, assim, da correria e tal. De todas as canaletas, essas de trás aqui ficaram as piores possíveis. Mas como eu disse, né, eu tô só falando a nossa experiência que a gente vai acertar para chegar lá. Essa de trás a gente não tá usando normalmente. Ah, precisa passar um cabo correndo aqui. A gente nem mexe, só passa por cima mesmo. Por quê? Porque além de ser aquele esquema que não foi pensado, né, em ser uma tampa, como é curvo, ficou pior. Porque o pessoal só cortou a madeira, assim, eles não chegaram a fazer uma diferença para ficar uma folga para desencaixar essa tampa. Então aqui ficou horrível para mexer. Aí até um pensamento meu, quando a gente for finalizar isso aqui, é nem fazer tampa nesse caso. Por quê? Como aqui, ó, se a Bruna filmar aqui em cima, você vai ver que nós estamos com o painel bem descolado da parede, porque precisa para fazer a manutenção. Então o painel ele já está descolado da parede, não tem nem por que a pessoa vir até o fundo aqui. Não vai rolar esse negócio de pisar. Então, qual que é a minha ideia aqui atrás? É fazer uma muretinha, tipo, dessa altura aqui, ó, com um né, vamos supor, o carpê vem aqui, continua e tal, e aqui por trás a gente mexe fácil. Precisa passar cabo, mexer alguma coisa, não tem nada assim que você precisa ficar mexendo, tirando tampa, colocando. Nesse caso aqui do fundo dá para fazer isso, ali nas partes da frente já não dá, tem que ser uma tampinha mesmo. Que agora para mexer aqui, cara, para desencaixar essas tampas, colocar de novo, ficou muito ruim. Aí você imagina fazer isso na hora do corre, do culto ali, né? Por exemplo, ó, deixa eu tirar aqui para você ver. O que eu vou fazer? Botei os cabos para fora, que eu vou usar aqui, e vou encaixar ela. Quer ver que essa vai entrar fácil? Porque tem uns que entra fácil, tem outros que é chato de mexer, ó. Do que eu fiz aqui, ó, que eu coloquei ela e ela já não fechou, você imagina na correria, você não vai mexer com isso, entendeu? Ó, tem que ficar se ajeitando. Ó, aqui não fechou, aí volta. Aí volta. Agora foi. Então aqui tá saindo só o que eu vou precisar para ligar o par LED. Mas aqui, ó, só esse trabalho que você já viu, já era, né, cara? Já atrapalha já. Então, na hora da correria você não usa. Se for para usar desse jeito, você não usa. Então precisa ficar mais prático.
que a intenção é ser prático e não dificultar a nossa vida. Eu espero que você entenda que eu estou levantando todos esses problemas porque a minha intenção aqui é ajudar quem vai mexer em alguma coisa também, né? Eu não estou levantando esses problemas porque eu estou criticando a minha igreja. Tanto é que eu estou envolvido aqui, né? Eu estou te contando a minha experiência para te ajudar. E você sabe como é que é obra, né? Quem já construiu ou reformou sabe como é que é. Você pede e no fim não sai exatamente como você pediu algumas coisas. Por exemplo, mais um probleminha que a gente tem aqui. Só que são tudo coisas ainda que eu tô falando, graças a Deus ainda tem como reverter. Por quê? Porque ainda não terminou. Então a gente ainda, antes de terminar, vamos reverter. Reverter não, fazer o que precisa fazer, né? Por exemplo, aqui a canaleta era para continuar aqui, ó, também, ó. Toda essa frente. E aí não continuou. O que a gente está fazendo? Está trazendo a medusa até aqui e ela fica para fora. Se tivesse a canaleta, a medusinha ficava para dentro também. Então não aparecia nem isso aqui. E aqui onde fica o teclado, a guitarra aqui, fica uma bagunceira de cabo. Outra coisa que era para ter feito, isso por que não fez? Porque, cara, na correria, para os caras terminar como era para terminar, porque aqui eu já falei, tudo corrido. Então na correria para terminar, os caras vai deixando umas coisas sem fazer mesmo. Outra coisa que a gente pensou que tem que fazer também, do mesmo jeito que atravessa uma canaleta lá, a gente tem que atravessar uma aqui. Porque às vezes tem sopro, às vezes coloca o sopro aqui, poxa, se tiver uma canaleta aqui atrás, os cabos do sopro vêm até aqui e saem direto neles, não precisa ficar... Porque a ideia da canaleta é essa, né? Não ficar cabo passando pelos lugares. Você aumenta o tamanho do cabo, o tamanho de coisa que ele vai percorrer, mas você ganha em organização, né? Aqui atrás outro defeito, ó. A canaleta aqui, ela não continuou, como é lá na outra porta. E era para ter continuado. E aí, esse par LED aqui, a gente acabou passando só uma... Seu nome disso aqui? Conduíte? Só um conduítezinho para conseguir jogar aqui, ó, para ele a energia e o DMX, que ele é a ponta final, né? Para fazer o facho aqui na parede. São essas coisinhas que a gente precisa acertar antes de botar o carpê. Mas vai dar tudo certo. Ó, eu praticamente terminei a minha parte, entre aspas, né? Esses cabos aqui estão enrolados aqui porque eu vou tirar. Mas eu já liguei tudo que tem que ligar, deixei tudo certinho. Agora, a parte de instrumentos, daí o Maico que faz. Eu vou deixar com ele. Daqui a pouco tem culto, ele chega, eu vou estar aqui junto também, daí eu ajudo ele. Mas o bruto eu já fiz. Já está tudo ligadinho aqui, só falta colocar o direct do baixo, do violão. Os cabos já estão aqui. Ali do outro lado tem já a saída de fone da guitarra, já tem a entrada ali da guitarra que é a medusa, do teclado também. Então é só questão de ligar direct, plugar, tal, é coisa rápida. Daí a gente faz mais perto do culto. Mas o principal que eu queria adiantar é isso aqui. Agora eu vou lá na Igreja da Criança colocar a antena aqui e vou te explicar para que ela serve e para que eu preciso de mais. Vamos ver o estado que está aqui a Igreja da Criança. Tem a porta da frente lá, mas eu prefiro entrar por essa aqui que são 3 chaves diferentes, mas pelo menos eu sei qual é. Lá toda vez eu erro. Ixi, olha como é que tá aqui ainda. Precisamos tirar essas caixas daqui para domingo ainda, cara. Porque domingo tem culto com as crianças tudo aqui, né? Eu vim pegar isso aqui, ó. Que eu levei para o acampamento, né? Aí eu vou colocar lá de volta. Opa! Isso aqui é meu, tá? Só que eu deixo na igreja. Antena e o distribuidor de antena. Esse é o distribuidor de antena e essa é a antena do distribuidor de antena. E os cabos aqui, ó. Eu vou lá montar, te falar para que serve essa antena e por que são tipos diferentes para microfone e para retorno de ouvido. Então, sem os parafusos, para colocar aqui eu vou usar a abraçadeira mesmo. Para colocar esse menininho aqui, ó. Deixa ele aqui, bota a abraçadeira. Então aqui, como que funciona? Eu tenho essas 4 bases de body pack. Na verdade eu tenho mais, só que eu só estou usando 4 porque esse combiner aqui, ele só tem 4. Só distribui para 4.
antenas, né? Então, esses 4 aqui, ó, são as 4 saídas, seria saídas? Não, as 4 entradas. E aqui seria a saída para a antena, aquela antena que eu mostrei. Então, o que acontece? Ao invés, porque todo aparelhinho assim RF vem com aquela anteninha, né? Aquela anteninha simples, que é o caso dos microfones, estão todos aqui, ó. As anteninhas estão todas aqui por trás mesmo. No nosso caso aqui está funcionando, mas não é o indicado. Pode ser que dê algum BO por causa disso aí em algum momento. Esse aqui, ó, desse Shure aqui que é auricular, até ele tem o extensorzinho para deixar as anteninhas para frente. Já é melhor. Mas o certo mesmo para quando você tem muito equipamento RF é você ter um distribuidor de sinal para antena RF. Então esse cara aqui, ele faz esse papel. Ao invés de eu plugar a anteninha em um por um dessas basezinhas aqui, eu vou plugar esse cabo, que é o conectorzinho de antena, na entradinha aqui da antena, e daí plugar em um canal aqui. Então, como são 4 canais. Aí um único cabo vai para essa antena, que eu deixo aqui num pedestal, que vai enviar esse sinal. E aí tá a diferença do porquê que esse cara de antena aqui, né, esse combiner, esse amplificador, ele é diferente para microfone e para body pack. Por quê? Porque para microfone ele está recebendo o sinal do microfone. Para body pack, esse cara está mandando o sinal para os body packs. Daria para eu arriscar e colocar lá? Até pode dizer que sim, mas eu não gosto de trabalhar no limite e pode ser que dê problema, né? Porque aqui é uma parede drywall, não é uma coisa maciça e tal. E aqui também, ó. Aqui também tinha uma janela aqui antes e tal, então é tudo drywall. Pode ser que sim, mas cara, já são 2 paredes na frente mesmo que drywall. As anteninhas ficam aqui atrás, ó, das bases de microfone. Então o mais certo para a gente jogar tudo lá para dentro é eu colocar eles lá, só que ao invés de ter a antena aqui, ó, do microfone, eu vou plugar um cabo desse e plugar num distribuidor de antenas. Aí eu vou passar esse cabo pelas minhas canaletas e aqui fora vão ficar só as antenas. Então vamos supor que eu pego um de 4 antenas. Como isso daqui é True Diversity, cada base tem 2 antenas para cada microfone. Então se eu pego um desse aqui, eu preciso de para uma base. Então eu precisaria de 3, certo? Porque como é True Diversity, cada microfone são 2 antenas, então cada base são 4. Então um distribuidor, que normalmente são 4 canais, vai para uma base só. E isso custa em torno de uns 3 mil e poucos, mais ou menos. O da Dylan, né? Esse aqui que eu tenho de body pack também é da Dylan. Aí eu precisaria de 3. Então é um investimentinho aí que não é tão barato para fazer de uma vez assim. Aí só quando eu fizer isso aí, resolver esse BO aí da antena, do distribuidor, que eu consigo jogar lá para dentro. Ah, Sérgio, mas por que então você não joga lá para dentro já e deixa só as bases para fora? Mas qual o sentido? Já vai ficar esse trem aqui, essa bagunça. Eu vou deixar uma bagunça de um monte de base de microfone aqui para jogar só o stage lá para dentro? Não faz sentido. Então é melhor eu jogar tudo lá para dentro quando eu tiver essas antenas. Aí eu deixo tudo certinho, os body packs com antena, os microfones com antena. Para não ficar um boleiro de antena aqui, eu posso jogar um tanto de antena para esse lado, um tanto de antena eu jogo lá para o outro lado. Dependendo da situação, a gente pode usar aquelas partes de cima lá, ó. Por exemplo, eu posso passar cabo, deixar a antena ali em cima, direcionada para o palco aqui, entendeu? Então, esse é o cenário ideal que eu quero. Aí vai fechar o esquema. A antena é isso aqui, ó, parecido com isso aqui. Dos body pack, normalmente eu deixo aqui no cantinho virado para lá, assim, ó. E funciona. Ó, porque não tem cão, né? Com gato. Vou botar esse aqui porque eu tô sem os parafusos, mas só para não cair, vai funcionar também. Isso aqui, gente, não chama daquele nome que eu acho mó feio chamar. Você pode chamar isso aqui de fita Hellerman, abraçadeira plástica. Abraçadeira plástica eu acho que é o nome certo, mas nunca enforca gato. É muito triste esse nome. Colocando 4 só por precaução, 2 já resolvia.
Aí. Nossa, o barulhinho me dá uma agonia. Sim. Já era. Tá presinho aqui, só tiro as rebarbinhas. Se outro dia eu precisar mexer, é só cortar, né? Até mais rápido que o parafuso. Precisa cortar bem cortadinho para não ficar as pontinhas aqui. De repente alguém passa aqui, ó, e machuca. Se bem que se alguém passar muito perto aqui, vai machucar primeiro na ponta do painel, né? Ai, ai. Agora o trabalho é plugar. Esses cabos aqui que eu estou usando são todos cabos que vieram já com esse combiner, né? Só que eles já mandam, que é padrão, né? Eles já mandam um cabo grande. E é o certo, né? Porque você não sabe onde que a pessoa vai usar, esse aqui é um kit básico. Mas como tá tudo pertinho aqui, né, cara? Os cabinhos para sair da antena do bodypack pro combiner podia ser um cabinho assim, ó, desse tamanhozinho. Aí como não é, fica uma baguncinha de cabo aqui, porque esses cabos são grandes. Vem aqui ver. Vem aqui mostrar, Bruno. Ó. Então, aqui estaria uma anteninha dessa aqui, ó, normal, de microfone, tá vendo? Estaria aqui, mas aí eu plugo aqui. E aí a outra ponta desse cabo vai no meu combiner. E assim sucessivamente todos os bodypacks. Terminei, mais ou menos, né? Agora, na hora de chegar mais perto do culto, quando o Michael vir junto, eu termino aí, ajudo ele a passar ali os directs, as coisinhas, mas aí é coisa de 15 minutinhos talvez, nem isso. O resto que demorava mais a gente já fez, já deixei organizado. Graças a Deus, uma coisa a menos aqui. Quando a gente mexe assim, é ruim porque você tem que mexer tudo de novo, mas você tem uma oportunidade de reorganizar as coisas, entendeu? E aí nessa parte é boa, daí a gente dá uma limpadinha, uma reorganizada, e isso é interessante. Agora eu só vou ficar feliz mesmo, assim, sentir em paz quando tudo estiver pronto, porque enquanto não estiver 100% pronto, é sempre essa loucura, então a gente não consegue alinhar uma organização, porque eu quero chegar num ponto de organização que seja tudo muito identificado, muito fácil de mexer, muito simples de limpar também, que é importante. Mas não consigo fazer isso enquanto eu tivesse reviravolta, e põe, tira e pinta de novo, e daqui a pouco quebra mais uma parede, e por aí vai. A hora que tiver carpezinho, as coisas lá dentro, bonitinho aí, nós vamos fazer uma salinha com um café ali, quem sabe? O que você acha, Bruno? Uma cafeteirinha, um negócio ali, um sofazinho. O que eu tenho a lhes oferecer quando não tem um acampamento são vlogs assim, tentando mostrar um pouco da rotina e ao mesmo tempo passar algum tipo de conhecimento, algumas curiosidades daqui. Se você gostou, você deixa nos comentários aí pra mim que daí eu continuo fazendo. Agora, se eu ver que a galera não interessa muito, também não compensa fazer. Então, se você gostou muito, o que você precisa fazer para eu entender que você gostou? Comentar, curtir e compartilhar bastante, porque eu vou entender se a galera gosta desse tipo de conteúdo, se o alcance for legal, se o engajamento for legal, beleza? Então, se você gostou, já sabe o que fazer. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Espero que eu tenha conseguido te passar algum tipo de conhecimento aí, não só pelo entretenimento, né? Fique com Deus, não esquece dele, porque tudo isso aqui que a gente faz é para ele, senão nada faria sentido. Fui.